Qual é o maior erro no tratamento do Covid? Meus amigos, esse é um vídeo muito simples, mas muito importante sobre o que eu considero o maior erro que nós cometemos no combate ao Covid. Não vou falar aqui sobre prevenção, afinal todos estão carecas de saber sobre como se prevenir de Covid. A única coisa que eu posso acrescentar é a minha opinião sobre qual a causa dessa segunda onda, que é justamente eventos sociais e festas. Afinal, essa é a maior diferença dos tempos atuais para o isolamento que nós tínhamos anteriormente, quando a doença estava sendo controlada. Também não quero falar agora sobre tratamento precoce com cloroquina ou ivermectina. Afinal, isso é um nó entre os médicos. E a grande maioria não prescreve tratamento precoce, ainda que o paciente peça. Ao contrário, muitos médicos fazem tratamentos que sabidamente são nocivos, como se fazer antibiótico de maneira indiscriminada, esse tanto de azitromicina que é prescrito sem indicação, como prescrever corticoides antes da hora certa. Já se sabe que isso é nocivo, então também não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero destacar aqui é o que não é a minha opinião, é o que certamente é uma das maiores causas de mortes evitáveis no Covid, que é a instituição do tratamento tardio. Exatamente, nós estamos tratando esses pacientes tarde demais. Vocês vão ouvir por aí, vão ver vários relatos de que os pacientes estão chegando ao hospital mais graves, que a doença está mais agressiva. Me lembro muito bem da primeira onda, quando eu chegava a improvisar máscaras com reservatório usando sacolas plásticas e inaladores. Afinal, a gente não tinha muito costume de usar essas máscaras, de necessitar para os pacientes de alto fluxo de oxigênio. Esses pacientes geralmente internavam só precisando do catéter. Acontece que hoje não. Boa parte dos pacientes que internam já chegam necessitando de um alto fluxo de máscaras com reservatório e muitos deles vão rapidamente para a necessidade de intubação e ventilação mecânica. E, infelizmente, a grande maioria dos pacientes que vão para a ventilação mecânica não sobrevivem. Exatamente. O ventilador, o tubo, quando o paciente necessita desse nível de suporte, ele tem uma chance bem inferior a 50% de sobrevida. Tanto a nossa prática quanto as estatísticas vêm mostrando isso. Uma explicação que vem sendo dada para esse fenômeno é de que a doença está mais agressiva, de que os pacientes estão evoluindo mais rápido, mas ainda que isso esteja acontecendo, há uma outra razão mais importante, e eu vou explicar o porquê. Uma das poucas certezas sobre a evolução do Covid é que ele raramente é fulminante. A maioria das pessoas evolui, a grande maioria das pessoas evolui em fases 1 e 2. A fase 1 gripal, com febre, sintomas leves, e a fase 2 pneumônica, que é onde os pacientes vão internar com falta de ar. E a gente sabe bem, na verdade, a única certeza no tratamento do Covid, unanimidade, é de que nesta fase os corticoides salvam vidas. Sim, eles funcionam. E eu não preciso de números para supor que se eu entrar com o tratamento muito tardiamente, ele vai funcionar menos. Ou seja, eu tenho uma hora ideal para identificar esse paciente e iniciar o tratamento com corticoides. E é nisso que a gente tem que investir. Vocês se lembram bem da recomendação? Fique em casa até sentir falta de ar. E aí você procura um serviço de saúde. Olha, eu atendi dezenas e dezenas e dezenas de pacientes de Covid internados e todos, praticamente sem exceção, procuraram o hospital por falta de ar. E isso não é o ideal. Tá, mas como eu vou saber a hora certa de procurar o hospital antes da falta de ar? Simples. Oxímetro de dedo. Sim. Para a maioria dos pacientes, um índice de oxigenação igual ou inferior a 94% indica a hora de internar, indica que esse paciente está evoluindo para uma gravidade maior e necessita de início de tratamento imediato. Como eu falei, nós não temos números, mas é óbvio que se o tratamento funciona e eu espero mais tempo para iniciar, eu vou pegar esse paciente mais grave e a minha eficiência vai ser bem menor. Então, a hora ideal de se internar é quando começa a cair oximetria. E isso acontece, às vezes, bem antes da falta de ar. Logo, essa é uma ferramenta importantíssima que a gente tem para identificar esse paciente antes que seja tarde demais. Gente, faz meses e meses que todos os dias eu recebo mensagem de gente desesperada pedindo orientação sobre Covid. E desde sempre a principal orientação que eu dou é: não espere pela falta de ar.
Não espere pela falta de ar. Consiga um oxímetro emprestado, compre um, não é muito caro. Hoje a gente tem aparelhos aí confiáveis por menos de R$100 e um único aparelho pode ser usado por muitas pessoas, pode ser passado de um para outro. Então, meça a sua oximetria entre o 5º e até ali pelo 13º, 15º dia de sintomas. Quando ela cair de 94 ou menos, é hora de iniciar o tratamento internado. Sim, eu tentei levar essa proposta para gestores aqui do município. A minha ideia era que existisse um cartão Covid, assim como o cartão de dengue. E aí, todos os pacientes teriam seus dias e sintomas contados e teriam sua oximetria medida numa unidade de saúde quando ele não possuísse aparelho em casa. Mas eu não consegui fazer com que isso fosse para frente. E como não há dúvidas sobre a importância dessa medida, eu gostaria que vocês compartilhassem essa informação, divulgassem essa informação, reproduzissem essa informação. Afinal de contas, essa é a maior falha que nós estamos cometendo no tratamento de Covid. A falta de identificação do paciente que está iniciando o agravamento. Meu nome é Humbert Brito, eu sou médico de emergência em São Paulo e Guarulhos e eu quero que vocês divulguem essa informação, compartilhem esse vídeo, reproduzam essa informação. Afinal, é muito triste a gente ver mais uma família chorando por conta de uma morte que poderia ser evitada. Um abraço.